Bom, pessoal, iniciamos a gravação da aula do dia 29/11, né? 21, nossa segunda aula efetiva, né, de conteúdo. Já coloquei lá para vocês, acho que vocês já viram, acho que já aula passada já estava, na verdade, as aulas de segurança das estruturas. O vento aqui está forte, perdão pela câmera tremida, mas se eu fechar eu morro de calor, então vou deixar aberto. E nós falamos sobre propriedades materiais. Eu coloquei já disponível para vocês as aulas gravadas de ações de segurança nas estruturas, né? Gravadas de um momento síncrono. Posteriormente, vou colocar um material mais completo, né? Já conversamos várias vezes sobre isso. Mas, por enquanto, nós não vamos estar precisando aí dessa parte, tá? Não quer dizer que não é importante e que nem vai cair na sua avaliação, vai cair, tá? Mas estou dizendo que eu consigo lecionar o conteúdo que a gente vai aprender hoje nas próximas aulas, sem necessariamente depender dela, né? Desse conteúdo gravado. Só que são complementares, tá? No final das contas. Então, já dá uma assistida, quem ainda não assistiu, tá? E garante aí esse conhecimento já, tá? Pelo menos básico, né? E posteriormente a gente entrega o material mais completo e tira as dúvidas que ainda vocês ainda tiverem, né? Bom, hoje vamos falar de dimensionamento já, né? Já vamos partir para o dimensionamento. Falamos já das propriedades materiais. Acredito que a gente finalizou o conteúdo, né, de propriedades materiais. Vocês me corrijam se eu estiver enganado. Acho que a gente deu uma esticadinha. Na verdade, acabamos exatamente no horário correto, né? Ou avançamos 5 minutos, alguma coisa. Mas conseguimos concluir. Vimos o que era o CAMOD, né? O gama W, né? De ponderação da resistência. Aqui, né, em termos de ações de segurança, só destacar que da mesma forma que a gente tem a resistência característica, a gente tem a solicitação característica, perdão, a solicitação característica. Tá? E aqui a gente divide por gama W, né, e multiplica por K-mod para transformar em resistência de projeto. Aqui nós vamos simplesmente considerar que a gente vai multiplicar por um gama F, tá? Para encontrarmos a solicitação do projeto. Tá? Esse gama F nós vamos considerar aqui de forma simplificada 1,4. Tá? Num caso mais simples, né, se a gente desse sorte na vida real de cair nessa situação mais simples, seria isso, efetivamente, que a gente estaria fazendo. Né? Mas não é sempre assim, tá? Então, isso aqui, depois a gente vai... É justamente isso que tem nas aulas gravadas que eu disponibilizei para vocês, tá? Como encontrar essa solicitação de projeto. Opa, perdão. Não estou aqui. Ok. E aí, nós vamos entrar já na parte de dimensionamento. Hoje, a parte mais simples de dimensionamento é muito simples que a gente vai ver hoje aqui, tá? Mas, obviamente, se vocês se engancharem, podem questionar, não tem problema nenhum, tá? Mas, basicamente, a gente vai ver aqui resistência à compressão e resistência à tração, né? Começando, na verdade, por resistência à tração. Nós, agora, em termos de resistência à compressão, eu vou comentar aqui posteriormente, mas vai ser só uma parte, tá? Nós não vamos ver o conteúdo todo de compressão, por motivos que eu já expliquei lá na aula introdutória. Né? Nós vamos ver só uma parte, a parte mais simples de compressão, né? E, posteriormente, a gente vai avançando. Então, para vocês verem como é simples o conteúdo, aqui, por exemplo, de resistência à tração, tudo que a gente precisa saber de conteúdo aqui de resistência à tração tem apenas uma página aqui de slide. Certo? É isso que a gente tem que fazer quando a gente vai dimensionar o elemento atração, tá?
E nós vamos discorrer sobre isso agora, né? Mas vocês veem já como é simples, né? Em poucas linhas aqui a gente já está todo o nosso conteúdo. Veja que para madeira, tá? Para estruturas de madeira, ao contrário de estruturas de concreto e estruturas metálicas, nós não vamos levar o elemento, pelo menos nas nossas contas, nós não consideramos o elemento até o seu nível de ruptura, né? Nós avaliamos a capacidade resistente apenas até o final da sua fase elástica, né? Ou seja, nós consideramos que se o elemento chegar no limite da fase elástica, né, ele vai romper ali mesmo. Então, portanto, se a gente fosse avaliar o diagrama tensão, deformação desse material idealizado, né? Então, tensão, deformação, a nossa madeira seria, tanto na tração quanto na compressão, tá? A gente estaria considerando aqui uma madeira com esse comportamento aqui, tá? Linear e elástico até o momento da ruptura, tá? Na prática, a gente sabe que essa curva continua, tá? Até o momento em que ela vai encontrar sua deformação de ruptura. Porém, aí dependeria desse comportamento posterior, dependeria se é compressão ou tração, tá? Ou cisalhamento. Aí o comportamento mudaria. No entanto, de qualquer forma, a gente entraria numa situação não linear e plástica, tá? Em que não vale a pena trabalhar para madeira, porque é tão pouco o ganho que não valeria a pena a gente estar trabalhando isso para madeira, né? Então, a gente vai considerar que no momento em que a madeira chegar na sua resistência limite, ela vai romper, tá? Já ao final da fase elástica e linear. E para quem não se lembra o que é fase elástica linear, destaco aqui, né, que basicamente a gente está falando entre a relação entre tensão e deformação, ou seja, a gente está falando da relação constitutiva do material, e que a gente vai considerar aqui que a madeira segue exatamente a lei de Hooke, que era o que vocês vinham trabalhando em mecânica dos sólidos e teoria das estruturas, em que a tensão será proporcional linearmente à deformação, né? Tanto no caso da compressão quanto da tração, beleza? E que também toda deformação que o material sofrer vai ser deformação elástica, portanto, é uma deformação que está sendo induzida a partir de um estado de ações, né? Ou seja, vamos supor que a gente pega o corpo de prova, a gente está comprimindo ele vai tender a encurtar, proporcionalmente a essa força que a gente está aplicando, né? Porque a força estaria diretamente proporcional à tensão, né? Ou seja, a minha tensão seria a força sobre a área da seção transversal desse corpo de prova, né? Acho que isso aí já está bem consolidado para vocês. Isso aqui é a área da seção transversal, tá? Só destacando. E a gente teria a deformação desse corpo de prova e, portanto, a relação entre essa tensão e essa deformação seria plena, né? Ou seja, toda deformação seria induzida por esse estado de tensão e seria uma deformação em caráter elástico. Portanto, se eu retirar essa carga que eu apliquei, imediatamente o corpo voltará para a sua situação original sem nenhuma deformação residual, né? Então, portanto, aqui no gráfico o que a gente faz é colocar duas setinhas aqui para indicar que era elástica, tá? Portanto, se eu carregar, a deformação aumenta, se eu descarregar, a deformação diminui, chegando aqui ao nível zero, né? Quando tensão é zero, deformação também é zero. E, portanto, a minha relação é totalmente elástica e linear. Linear porque é uma reta, né? Aqui essa proporção. E justamente a tangente da inclinação dessa reta, né? Na verdade, a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo das reformadas, né? Ela a gente chama de módulo de elasticidade, né? Então, isso aqui eu já falei várias vezes para vocês, pessoal, né? Quem pagou concreto comigo, a gente já viu isso. Quem pagou materiais de construção comigo, a gente já viu isso. Isso aí vocês viram, na verdade, ao longo de todo o curso, né? Então, o módulo de elasticidade, na verdade, é tangente desse ângulo θ, né? Ou qualquer variação da tensão dividido pela variação da deformação, tá? E aí a gente tem a inclinação dessa reta aqui, tá bom?
Dúvidas aí, pessoal? Não, professor. Beleza. Tudo repetido, né? Vê que as coisas se repetem aqui no curso. Porém, isso aqui é básico, né? A gente, e eu estou dando as dicas do que é para onde vocês avançariam se fossem se aprofundar no conteúdo, né? Mas assim é considerado na norma, assim é considerado nos cálculos, tá? Projeto. Mas por acaso vocês forem avançar, uma das linhas de avanço seria essa, né? Tratar o material aí como até o momento da sua ruptura e não só na fase elástica. Tá? E essa até é uma possível justificativa, porque por vezes você dimensiona um projeto, aquele projeto, aquela estrutura foi submetida a uma carga maior do que você previu e ainda assim a estrutura não desaba, né? Esse é um dos motivos, tá? Dentre outros, esse é um dos motivos, porque você está considerando só até a fase elástica, a gente sabe na teoria que ele tem um certo deformação permissível a mais, né? E por isso, mesmo que a estrutura tenha sido carregada além do limite lá na obra, naquela situação não caiu, né? Naquela situação não caiu. Mas não quer dizer que a gente vai usar isso como folga sempre, né? Isso aí seria uma eventualidade que estaria fora dos nossos controles, né? Porque o controle que a gente tem aqui sobre estrutura de madeira é só até a fase elástica e ponto final, tá? Além disso, não é engenharia, é chute. A não ser que você faça uma análise mais completa. Estou dizendo aqui do conhecimento que a gente vai obter da nossa graduação. Bom, dito isso, né, se a gente vai trabalhar com elementos tracionados, né, e o que seriam elementos tracionados? Onde é que a gente teria um elemento tracionado? Ora, o mais comum, que já adiantaria logo para um elemento tracionado, é qualquer elemento de uma treliça. Então, nós temos uma treliça, vamos supor. Eu sou ruim, viu, de desenho, ainda mais nessa mesa. Então, vamos supor que eu tenho uma treliça qualquer aqui, né? Vamos supor assim. Poderia ser diferente também, a configuração não importa. Então, por exemplo, esse elemento aqui vertical tende a estar tracionado, tá? Vamos supor, né? Esse outro aqui tende a estar comprimido, né? Isso se as cargas estiverem aplicadas aqui em cima, né? Vale destacar isso. Tá? Então, num elemento de treliça, alguns elementos estarão tracionados, outros elementos estarão comprimidos, né? Esse banzo superior tende a estar comprimido, esse banzo inferior tende a estar tracionado. Então, portanto, alguns elementos estarão comprimidos ou tracionados, e os elementos tracionados a gente vai dimensionar exatamente como a gente vai ver agora, tá? Poderia ser também um tirante, né? O que não é muito comum, mas poderia ser, por que não? Vamos supor que eu tenho aqui 2 pilares, certo? Bem robusto. Bom, aquele MASP de São Paulo, né? Apesar de não ser estrutura de madeira ali, né? Uma estrutura de concreto protendido. Mas aquele MASP, o modelo estrutural dele é o seguinte: ele tem 2 pilarzão, não sei se vocês sabem que estrutura é essa que eu estou falando, aquele museu famoso lá de São Paulo, né? Ele tem 2 pilarzão, aqueles vermelhos, né? E tem uma vigona, né? Aqui embaixo, aí ele teria os pisos em si, né? Deixa eu mudar até de cor aqui. Ele teria os pisos aqui, vamos dizer, um andar do museu, o outro andar do museu, e aqui seria o térreo, né? E aí você tem aqui tirantes, né? Que ao longo do vão aqui vão suportar esses pavimentos, né? Vão suportar esses pavimentos. Então, esses azulzinhos aqui verticais seriam tirantes que estariam pendurados nessa viga, tá? Que seria o apoio desses tirantes, né? E cada pavimento desse estaria fazendo uma carga nesse tirante. Então, portanto, o modelo desse meu tirante seria algo assim, por exemplo, né? Uma carga aqui. Perdão, vou botar de lado. Eita. Vou mudar de cor aqui. Vou ter que fazer um curso de desenho para melhorar. Então, uma carga aqui que seria o andar de cima, uma carga aqui que seria o andar de baixo, e aqui teria um apoio, né? Aqui, vamos supor. Então, esse seria o meu modelo estrutural desse tirante, e obviamente que esse elemento vai estar todo tracionado, né? Então, existe também essa possibilidade. Madeira
Eu desconheço, eu não usei uma situação assim, mas pode ser que venha a existir, tá? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Um exemplo de um elemento de madeira tracionado tenha visto diferente desses? Eu acho que a maioria dos casos de madeira vai ser treliça, né? Vai ser treliça, tá? Não, professor. Também só vi treliça. Bom, tranquilo. Dito isso, qualquer treliça que você for dimensionar de coberta de madeira, você vai precisar fazer algum dimensionamento de atração. Não tem jeito, não tem para onde correr, certo? Não tem para onde correr. Então, a gente vai ter o nosso modelo estrutural, vamos processar, vamos colocar as cargas, vamos colocar os apoios. Não sei se vai ser elemento de viga, se vai ser um elemento de treliça, como eu propus aqui, né? Um caso, vamos dizer que eu tenho a treliça, tenho o carregamento, tenho o modelo estrutural, eu vou obter lá um esforço característico que vem lá da análise que a gente fizer no F2 ou qualquer outro software, tem centenas de softwares hoje no mercado, né? Vários gratuitos, vários pagos. Geralmente os comerciais pagos, né, são mais eficientes, tá? Mas tem de rodo. Ou você pode fazer o cálculo da treliça manual, como vocês já aprenderam lá em Teoria de Estruturas 1, o que, obviamente, na prática não é usual, tá, pessoal? Porém, você pode fazer o seu programinha, sua planilhazinha, que também já vai lhe dar o resultado automatizado, né? Se for o caso de você dimensionar uma estruturazinha ou outra. Né? Com Excel ou com Mathcad mesmo, a gente consegue fazer isso facilmente. Bom. Bom, então nós vamos obter o esforço de cálculo, né? Ou até o característico, ou até de projeto mesmo, né? Pode ser de projeto, já o de projeto direto vai depender das ações que vocês colocarem, se vai ser característica ou de projeto. Tá? Não importa, você vai ter os esforços. Você vai ter os esforços, e esse esforço vai ser a solicitação do seu problema, né? Por outro lado, você vai ter que pré-definir um perfil que você vai utilizar estrutural, né? Vamos supor, eu vou trabalhar com uma madeira serrada, né? Esse elemento tracionado vai ser uma madeira serrada com determinada largura B, retangular, né? Com determinada largura B, uma determinada altura H, né? Ou poderia ser uma madeira, ou poderia ser um perfil duplo, se for o caso, tá? Assim, né? Separado, ou um perfil duplo junto, tá? Colado, laminado e colado, vamos supor, tá? Não importa. Ou poderia ser quem sabe, uma chapa. Perdão. Ou poderia ser, quem sabe, uma chapa de compensado, né? Um painel compensado ou um painel USB, que não é muito comum, mas quem sabe. Mas vamos supor que seja uma madeira serrada, que seção retangular. Poderia também fazer um elemento laminado colado, só como destaque, em seção T, se fosse o caso aqui. A gente vai comentar sobre isso posteriormente, ou uma seção I, quem sabe. Aí poderia ser também, ao invés de laminado colado, poderia ser pregado aqui com pregos, parafusos, conectores de forma geral. Tá? Óbvio que a eficiência não é a mesma, né? A gente vai aprender isso posteriormente. Tá? A situação é que eu vou ter o esforço de projeto, né? Que pode vir direto ou que a gente transforme o característico em projeto, a gente vai ter o esforço de projeto e a gente vai ter a área da seção transversal da peça, né? A área da seção transversal da peça. Então, se for uma seção retangular, obviamente, né? Isso aí, ensino fundamental, né? A área da seção transversal vai ser a altura vezes a largura e portanto, nós temos aqui as duas informações necessárias para encontrar quem é
atenção solicitante de projeto, né? Que nada menos vai ser do que, no caso de um elemento tracionado, o esforço que você encontrar lá na análise estrutural pela área da seção. Perceba que destaquei, ou foi destacado aqui, uma subscrito, né, que seria a área útil, tá? E isso acontece porque, por vezes, esse elemento tracionado na nossa treliça, né, terá uma seção reduzida muito por conta da ligação com os outros elementos estruturais, né? Então, essa ligação pode ser porque, por exemplo, eu tenho aqui o banzo inferior, tenho aqui o banzo superior de uma treliça, né? Vamos supor. Eu tenho aqui vamos supor que um elemento tracionado, e para conectá-los, né, por exemplo, eu posso utilizar aqui parafusos, né? Vamos supor um parafuso aqui e um parafuso aqui. Um conector, de qualquer forma, certo? Ou poderia ser, como está na figura aqui abaixo, né? 4 pregos, tá? Que seja. Se for esse o caso, né, da gente reduzir a seção transversal em algumas situações, então a gente tem que considerar essa redução. Então, por isso que, por exemplo, se eu tenho parafusos passando por aqui, certo? Eu tenho que descontar essa área aqui da minha seção transversal resistente, porque ela não vai existir para resistir, né? Então ela nem vai existir, porque a gente vai estar substituído ali por um buraco, certo? Então a gente teria que reduzir a área que esses furos ocupam na nossa seção transversal. E só tem uma coisa que vai complicar um pouquinho, mas para quem pagou estruturas metálicas já deve ter visto. Eu não sei se alguém pagou aqui. Mas quando você tem mais de um furo, você tem que ver qual é a pior situação. Como assim? Só um minutinho. Eu tenho que considerar isso se o furo vier assim, né? Se for o caso. Mas outra opção que tenho também é o furo ser assim, né? Na seção transversal, né? Redondinho assim, por exemplo. Como é o caso dessa peça aqui, né? 4 furinhos aqui, né? Vamos supor. Na seção. Isso, a seção transversal. Cortar aqui. Não, no caso dessa peça é assim, né? No caso dessa peça é assim. Mas pode ser também assim perpendicular, tá? Vai depender da peça. De qualquer forma, deixa eu só limpar aqui. De qualquer forma, eu tenho que considerar uma seção. Deixa eu ver como é que eu explico aqui melhor. Vou ter que apagar mais aqui. Na verdade, eu vou ter que copiar isso para ter mais espaço, senão vai ficar ruim de explicar. Deixa eu descartar. Deixa eu copiar isso aqui para o. Então, vê. Se eu cortar essa. A gente vai analisar essa peça aqui do meio, tá, pessoal? A gente vai analisar essa peça do meio. Então, o que eu quero saber é a seção transversal dela. Veja que a seção transversal dela é íntegra, né? Ela é
20 centímetros por 3,8 centímetros. Certo? Certo. Porém, e se eu cortar em qualquer ponto aqui? Porém, nesse determinado ponto aqui, se eu fizer um corte nessa seção aqui assim, certo? Se eu fizer esse corte aqui, tá? Esse plano de corte, então a minha seção vai estar com essa situação aqui. É que eu tenho 3,8, que eu tenho 20 centímetros. Né? Porém, eu tenho um furo aqui. Um furo aqui. E um furo aqui. Deixa eu só pensar que eu tô... Tá certo, né, pessoal? Tô meio sonolento aqui, deixa eu... Tá certo isso. Os furos são assim. Isso. São assim. Nessa peça aqui, os furos são assim. Isso. Se fosse uma peça de aço, né, em que eu furo aqui, 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 estou tracionando assim, né, aí seria esses furos circulares, né? Se fosse uma peça de madeira mesmo, furada assim, tracionada assim, né? Então, não, seria do mesmo jeito, né? Quando eu cortasse aqui, eu teria os furos assim, né? Isso. Ah, beleza. Vamos para frente aqui que eu tô chovendo molhado. Beleza. E agora o que eu... A tração está ocorrendo aqui nesse elemento, né? É isso aí, não tem que fazer, não. Beleza. Então, essa minha área bruta, né? Seria, vou chamar aqui área G, tá? Geralmente que a gente chama, tá? Isso que vem do inglês. Então, seria 20 vezes 3,8, né? Daria centímetros quadrados, obviamente. E a minha área líquida, né? Tá? Ou área útil, que seja, seria a área bruta, né? Menos essas duas áreas aqui, né? Que seria, no pior caso, aqui seria o diâmetro do furo, certo? Diâmetro do furo. E aqui teria o comprimento, né? Então, portanto, eu teria... Se o diâmetro for igual dos dois furos, então teria duas vezes o diâmetro do furo multiplicado pela largura da peça, né? 3,8. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor, dá para acompanhar. Perfeito, né? Eu estou ainda com alguma coisa na minha cabeça que eu não sei o que é, mas se eu conseguir perceber depois, eu comento com vocês, tá? Em outras aulas ou ainda nessa aula. Estou com o pensamento meio distante aqui. Mas essa não é a única possibilidade, tá? Existe uma possibilidade aqui, que nesse caso eu dispensaria até essa verificação, né? Mas a gente poderia ter casos que teria mais chance de ocorrer, de, por exemplo, a pior área, né? A pior área ser, por exemplo, uma que não seja exatamente essa seção transversal aqui, tá?
Eu vou já desenhar um exemplo que poderia ter. Né? Então, deixa eu... que é mais fácil, senão vocês vão ficar sem entender. Então, vamos supor que eu tenho uma peça aqui. Essa peça está cortada aqui. Vamos supor que eu tenha furos assim. Tem um furo aqui. Um caso bem... Então, vamos supor que eu tenho um normal assim, tá? Um esforço assim nessa direção. Eu vou nem chamar de normal porque para esse caso nosso não seria normal. Vamos supor que eu tenho uma tração aqui, certo? Então, se eu fazer um corte aqui transversal a essa tração, eu só tenho um furo aqui, certo? Então, eu pegaria a seção bruta e reduziria de uma área desse furo aqui, tá? Equivalente a esse furo. Se eu cortasse outra aqui, esse também seria só uma área. Ou seja, portanto, todas essas áreas a gente estaria garantindo, né? Que só teria um furo no máximo por seção aqui, né? Mas e se por acaso eu imaginar que a ruptura do material pudesse ser assim? É um caso bem, obviamente, bem claro, né? Poderia ter casos numa zona cinzenta, né? Que a gente não saberia qual seria o pior caso. Com certeza aqui nessa situação esse seria o pior caso, né? Então veja, eu teria que pegar agora essa área aqui, né? Essa área aqui é bruta, né? Ou seja, eu mudaria, não teria mais essa dimensão aqui. Na verdade, seria essa dimensão que eu teria que considerar aqui, né? Pela espessura, e para isso eu precisaria conhecer qual é essa inclinação aqui, que a princípio eu não sei, né? Mas teria como obter. Se eu soubesse a inclinação, eu conheço essa dimensão aqui sem sombra de dúvidas, né? E conhecendo essa inclinação também, eu posso transformar essa tração aqui em um esforço normal de tração, né? Em um esforço cortante, vamos chamar aqui V, certo? Um esforço cisalhante, né? E, portanto, eu teria essa situação aqui, em que eu teria essa normal aqui, né? E essa nova área, que eu teria que desconsiderar 4 furos. Veja, que essa dimensão aqui é maior que essa, né? Portanto, a área bruta, com certeza, seria maior, né? A área bruta, com certeza, seria maior. Também, essa tração aqui, nesse sentido, vai dar maior do que essa normal aqui, essa tração normal aqui. Com certeza vai dar maior, né? Já que isso aqui é resultante desses dois valores. Então, porém, a minha área líquida aqui é menor, né? Porque aqui eu tenho 4 furos. A depender da relação do diâmetro desses furos aqui, pode ser que meu pior caso se depare com essa tração aqui, né? Nesse plano. Né? E aí, portanto, a ruptura se dê assim. Consegue entender, pessoal? Beleza? Para quem pagou aço, acho que já fica mais claro. Aqui nós não vamos entrar muito no mérito, né? Porque isso aqui a gente entraria mais nisso aqui quando fosse dimensionar as ligações, né? E aqui eu não sei se a gente vai entrar muito até certo ponto para ligações, não. Vamos ver se a gente consegue nesse semestre. No semestre anterior a gente não conseguiu. Mas vamos ver se, pelo menos, essas ligações simples a gente consegue. Tá? Mas, de fato, você precisa considerar sempre a pior área, né? Se o elemento estrutural vai estar submetido à mesma tração ao longo de todo o seu comprimento, portanto, há uma tração constante, né? Ou seja, eu tenho aqui o elemento da treliça, vamos supor, né? Uma diagonal de uma treliça que está tracionado. Então, se o seu diagrama for constante, tiver um esforço normal de tração constante aqui, em determinado valor ND, né? Ou seja, valor constante de ponta a ponta, você tem que escolher a seção com menor área de seção transversal, né? O ponto de menor área de seção transversal para considerar, porque vai ser ali que vai haver ruptura. Né? Se por algum motivo estético, por exemplo, a sua dimensão for variável aqui desse elemento, vamos supor que a dimensão comece aqui maior e faça um negócio assim artístico, né? Vamos dizer assim. Obviamente você vai considerar a pior seção aqui no meio, né? Ou essa maior com os furos, né? Se caso tenha furo, né? Você tem que ver qual é a pior área da seção transversal e aí considerar na conta, beleza? Então o que tem para falar de dimensionamento de atração é só isso. Você tem que checar onde é que está a pior situação em termos de área, qual a pior área possível, tá? Para ruptura. Ao ponto, pessoal, tá, que você pode ter um elemento complexo assim. Opa, perdão.
Você pode ter uma ligação com distribuição de parafusos. Opa, perdão. Nada a ver eu abrir a calculadora. Vamos supor que seus parafusos. Vamos supor que estejam. Eu vejo. Aqui. Eu tenho 4 aqui. Não estou conseguindo apagar isso aqui. A sua linha de ruptura, por exemplo, aqui pode ser, inclusive assim, tá, pessoal? Aí você tem que ver qual é o pior. Você pode até imaginar uma linha de ruptura assim, ó, tá? Triangular, né? Pode vir até romper assim. Então você tem que pegar a pior área líquida, né? Nesse sentido, você teria que ter essa dimensão, tá? Multiplicar pela espessura e reduzida dos furos, tá? Novamente, não vamos entrar no mérito. Vamos. Não vamos entrar no mérito. Se a gente for entrar na ligação, vão ser meio que ligações simétricas em que o óbvio vai ser a seção transversal, que é usualmente o que a gente faz, tá? Na prática, no dia a dia, para não complicar a nossa vida. O ganho não é tão grande assim fazer essas distribuições esquisitas de parafusos, tá? De pregos. Conectores de forma geral, né? Bom, acho que ficou claro aí. A única coisa que tinha que comentar sobre a tração era isso, né? E aí tá 6h40. Beleza. Então, eu tenho quem é a minha atenção solicitante de projeto, né? E aí eu vou comparar diretamente com a resistência à tração do projeto, né? Conta que a gente já aprendeu a fazer na aula passada, né? Então, a partir da classificação da madeira, a gente já consegue dizer quem é essa resistência à tração de projeto, tá? E a gente vai fazer aqui um exemplo daqui. Vamos fazer esse exemplo aqui especificamente. Porém, né, tem uma coisa a mais que a gente precisa limitar, que seria a esbeltez máxima, tá? E talvez para vocês agora, algum de vocês que esteja vendo pela primeira vez aí, dimensionamento de estruturas esbeltas, né? Podem estar se perguntando, mas essa questão de esbeltez não está diretamente relacionada à flambagem, e flambagem não está diretamente relacionada à compressão, porque existe uma esbeltez limite para tração, né? Se meu elemento está tracionado, existiria uma dimensão mínima para garantir uma esbeltez mínima para esse material, o índice de esbeltez mínimo para esse material? E a minha resposta é sim, tá? Então, talvez alguns de vocês nem se lembrem o que é índice de esbeltez. Nós vamos revisar aqui daqui a pouco, mas de resumo, por enquanto, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: o elemento não pode ser muito fino, ou na verdade, ele não pode ser muito esbelto, né? Ou seja, o comprimento dele não pode ser muito maior do que as dimensões da seção transversal. Quando eu falo muito maior, é muito maior mesmo, tá? Porque senão esse elemento não estaria mais trabalhando como uma barra sólida, como uma barra, como é que eu devo
Como é que eu explico melhor para vocês aqui? Esse elemento, ele funcionaria como um elemento fugiu o nome agora, de tirante, né? Em que o elemento no modelo estrutural só teria rigidez à tração, né? Então, existem elementos em estruturas de aço, por exemplo, e que podem ser utilizados aqui também em estruturas de madeira, que a gente não precisaria garantir esses BOTs máximos, tá? Porém, no nosso modelo estrutural, quando a gente fosse lá lançar no F2, a gente teria que garantir que esse elemento não contribui em nada em termos de rigidez à compressão, certo? Então, para quem viu Teoria de Estruturas 2, já que eu acho que vocês já viram, né? Cada elemento, cada estrutura tem lá a sua matriz de rigidez, né? Cada elemento estrutural tem sua matriz de rigidez, e para você utilizar um elemento com esbeltez maior que isso daí, mesmo na tração, você teria que garantir que na matriz de rigidez desse material não teria contribuição nenhuma com pressão, tá? E aí a gente está tratando aqui de estruturas de pórticos não lineares, tá? De pórticos com interações, né? O F-Tube, por exemplo, não faz isso, tá bom? Bom, se ficou complexo, é o seguinte: para utilizar como elemento simples, né, para rodar, por exemplo, no F-Tube, mesmo que seja uma treliça e um elemento tracionado, você precisa garantir esses SBTs máximos, tá? Para utilizar uma SBTs maior que essa, você teria que garantir que esse elemento, no seu modelo estrutural, não teria rigidez alguma a compressão, tá? A compressão. E ele serviria apenas de tirante mesmo, só com rigidez à tração, tá? Só travamento à tração. E aí cada software tem uma forma de tratar isso daí. Tá? Tem alguns softwares que rodam o pórtico várias vezes, tem software que fazem realmente esse elemento específico, mas aí vai de cada programa, de cada rotina, né? De cada algoritmo. De qualquer forma, aqui no curso a gente vai estar considerando que nenhum elemento pode ter um esbeltez maior que isso daí, mesmo que ele esteja tracionado, né? E para quem não lembra do que é esbeltez, é basicamente a relação entre o comprimento, é uma medida, né? Um índice. O índice de esbeltez é um índice, é uma medida quantitativa, uma forma de quantificar a relação entre o comprimento, né, da peça e as dimensões da seção transversal, né? Quanto menor essa dimensão da seção transversal em relação ao comprimento, mais esbelto esse elemento é, né? E quanto maior essas dimensões de seção transversal em relação ao comprimento for, mais robusto esse elemento é, tá? E para essas nossas verificações de esforço normais, isso aqui é essencial, né? Lá em mecânica dos sólidos, vocês veem como calcula isso, e a gente vai fazer essa conta justamente agora para esse exemplo. Vamos fazer esse exemplo imediatamente, tá? Para não perder mais tempo, 6h45. Talvez dê apenas para a gente ver a parte de tração hoje. Tá, mas vamos lá. Então, esse meu esforço aqui, eu copio aqui se ele funciona. Funcionou. Então, deixa eu só copiar aqui. NG, tá, pessoal? Isso aqui são das cargas permanentes, né? Então, 15 kN. Perdão. E NK, ou NQ, né? Perdão. São das cargas acidentais. Seria 10 kN. O meu diâmetro do furo, né? Seria esse D' que seria 2,7 centímetros. Beleza? A minha dimensão H seria 20 centímetros. A minha dimensão B seria 3,8 centímetros. Perfeito. A distância entre os furos não vai importar aqui para a gente. Existem critérios para isso, mas isso aqui entraria apenas na questão do dimensionamento da ligação, tá? Da conexão. Então, estou só dizendo que para a gente agora não vai importar isso, porque o que importa é só a área final. Então, beleza.
Primeiro, né? Primeiro de tudo, eu vou admitir que o meu esforço de projeto seja nada mais, nada menos do que NG mais NQ, portanto, estou combinando as duas ações, né? A carga permanente e a carga acidental, e multiplicar por 1,4, tá? Que seria o nosso gama F padrãozão aqui. Então, esse seria meu esforço de tração de cálculo, beleza? A peça que a gente está dimensionando aqui do meio, né, ela está tracionando assim. Portanto, eu vou pegar aqui a área bruta da minha seção, que vai ser B vezes H. Tá? Então, eu tenho aqui essa área em centímetros quadrados. Eu poderia achar a área líquida, né? Pode ser a L ou a N. A N também é muito comum a gente chamar. Que seria a área bruta menos os dois furos, né? Que são iguais. Veja, os dois furos dessa seção aqui, ó, imaginando essa ou essa seção aqui, não importa. Né? Qualquer uma das duas. Vezes o diâmetro, né? O diâmetro do furo, vezes a espessura, né? Vezes a espessura. Então, essa é a minha área líquida. A gente pode fazer até uma proporção aqui entre área líquida e área bruta. Reduziu aí 27%, beleza? E, portanto, a diferença de resistência, se eu considerasse a área bruta e a área líquida, seria 27%. Então, consideravelmente, é uma diferença considerável, né? Bom, o que é que a questão diz mais, né, para a gente aqui, ó? A gente vai trabalhar aqui com um pinho brasileiro. Se é pinho, tá, pessoal? É uma conífera, beleza? Então a gente pode ir aqui direto naquele material de referência que eu passei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alunos, bibliografia. No livro do File tem. Vou pegar aqui. Lá naquela tabelinha. Vamos ver se a gente acha esse pinho brasileiro. Vamos ver se a gente acha. Aqui são dicotiledôneas. Aqui são coníferas. Pinho brasileiro em si a gente não tem, né? Mas tem o pinho do Paraná. Aqui provavelmente é de Caribe, né? Bahamas, Honduras. Acho que o brasileiro seria esse aqui, né? Pinho do Paraná. De qualquer forma, a gente vê aqui que a resistência à compressão está girando em torno de 40, 35. Isso aqui é a resistência média, né? Pode destacar que é a resistência média. Vê que elas não variam muito, né? Vai de 44 a... Esse aqui já está bem abaixo. Aqui tá realmente tá numa outra. Essas duas aqui estão bem abaixo. As demais estão na faixa aí dos 40, né? Beleza? Então vamos considerar essa aqui, pinho do Paraná, né? Que acredito que o pinho brasileiro seja esse. Então aqui a gente tem a resistência média, né? A tração e a compressão. A resistência e a tração varia bastante, né? De um pinho para o outro. A compressão nem tanto. Então vamos focar só na resistência e tração, que é o que a gente precisa por enquanto. Então a resistência e tração média, né? CTM aqui, FTM, perdão. Vai ser 93,1 megapascal, tá? Megapascal. Por norma, para transformar em característica, né? A gente tem que multiplicar por 0,7, portanto vai ser 0,7 vezes FTM, pela norma brasileira, a gente viu na aula passada, isso aí. Pela norma americana, deixa eu dar uma olhada aqui no livro, quanto é que daria. Do STM, né? Vamos ver qual é o pior. Não sei se eu já passei.
Resistência à tração. Ele tem só da flexão, né? Resistência à tração na flexão. É em torno de 70%. Né? Então, vou só adotar aqui os 70% mesmo. Tá? Só adotar os 70%. Então, vou seguir a norma brasileira aqui. Essa é a resistência característica. Né? A resistência de projeto, a gente teria que transformar em resistência de projeto, seria o CAMOD, né, que a gente vai calcular ainda, multiplicado pelo característico, dividido pelo gama W, né, na tração. O gama W na tração, tá, normativamente falando, eu já mostrei na aula passada, ele vai ser igual a 1,8, beleza? E o CAMOD vai depender das características que ele diz. Ó, segunda categoria, tá? Classe de umidade 3, né? E que está submetido tanto a carga permanente quanto variável, então vou considerar aqui que é de longa cargas permanentes, tá? Então vamos lá olhar o CAMOD, eu vou até abrir a norma agora, porque eu não lembro de cabeça isso daí. Então vamos aqui. Então, só para quem não lembra, eu vou tentar aqui achar. Ó, o gama W na tração é 1,8, tá? Primeira informação já que eu tinha passado para vocês. Deixa eu só ver a questão da resistência média para a característica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então, a característica vai ser igual a 70% da média. Beleza? Então, são as duas informações que eu passei aqui para vocês. Agora falta só a gente calcular o CAMOD. Então, o CAMOD 1, a gente acha por essa tabelinha aqui. Acho que vocês estão vendo, né, pessoal? Tudo isso aí que eu estou falando. Sim, professor, estamos acompanhando. Beleza, então, a madeira serrada, carga permanente, então meu CAMOD 1 é igual a 0,6. CAMOD 1 igual a 0,6. Considerando permanente, né? Poderia talvez considerar que longa duração, não sei, mas considerando pelo pior caso aqui. CAMOD 2, classe de umidade 3, né? Madeira serrada também, 0,8. Né? Então, CAMOD 2, 0,8. E madeira de segunda categoria, né? Madeira serrada, perdão, vale destacar que para coníferas, né, o CAMOD 3 deve ser sempre 0,8. Tá? Então, CAMOD 3 dependendo se é primeira categoria ou segunda categoria. Então, CAMOD 3 igual a 0,8. Tá? Então, meu CAMOD é igual ao produto dos 3 acima. Vamos ver. A gente está reduzindo aqui, pessoal. Só com CAMOD, a gente está reduzindo mais de 60% da resistência média, da resistência característica, perdão. Tá? Então, ó, o que era médio isso daqui, né, de projeto, vai ser isso daqui. Tá? Então, olha a diferença da resistência média para a resistência que a gente vai considerar de cálculo. Né? Eu vou só colocar um T aqui, que é importante. Esse T que é para destacar a de tração. Vou colocar aqui para T. E vou também colocar um T aqui. Tá? Então, vê quanto reduz, né, na estrutura de madeira, pessoal. E o grande problema da estrutura de madeira é isso. Tá? A variabilidade da resistência da madeira, do elemento estrutural madeira, é muito grande. E por isso, a gente acaba tendo que reduzir muito aqui nos cálculos para chegar na resistência de projeto. Tá? Muito diferente de concreto, por exemplo, né? Que a gente reduz só 1,4, né? Ou seja, a gente reduz aí 30%, 40% no máximo da resistência. Aqui, a gente está reduzindo, posso dar característica, né? Seria o justo, que estou falando do concreto.
a gente estaria aqui reduzindo 80% de projeto para característica. Está reduzindo 80%. Ou perto de 80%. Da média, aí tem nem graça, né? Da média, a gente está falando de reduzir 85%. Ou seja, a gente está... muitas peças de madeira estariam com a resistência muito maior do que a gente está apresentando aqui. Porém, muitas estariam no limite. Né? E é isso que a gente tem que garantir, que as peças que sejam menor resistência estejam aqui dimensionadas corretamente. Então, está calculado. O que falta agora... isso aqui é tudo em termos de material, né? Propriedades de material. Vou calcular aqui em cima a tensão de projeto, né? Que seria o esforço dividido pela área líquida, né? A área líquida. Então, esse é o esforço de projeto. E só como destaque, pessoal, se fosse aqui a área bruta, você vai... dimensionei pela área bruta, né? Dá bem menor, né? A solicitação. Então, dá consideravelmente menor. Né? Seria os 27% também. Então, isso pode vir a prejudicar no momento do dimensionamento, tá? Das ligações. Então, quando eu estou dimensionando os elementos estruturais, que eu não sei ainda como é que vai ser a ligação, o que eu faço é tipo assim, reduzir em 70%, em 30% a área bruta, né? Considerar aproximadamente a área líquida como se fosse 70% da área bruta, alguma coisa do tipo, né? De forma que, posteriormente, quando eu for dimensionar as conexões, as ligações, eu tenho essa folga, né? Tem essa folga, tá? Não fique tanto no limite, beleza? Então, em termos de resistência, né? Se isso daqui for verdadeiro, se essa verificação for verdadeira, e aqui o programa, se for verdadeiro, o programa vai dar igual a 1, né? Então, é verdadeiro, tá? Se fosse falso, o programa daria 0, tá? Então, é verdadeiro, então o elemento aqui está dimensionado corretamente, né? Então, vou botar aqui um OK. Temos de resistência e tração. Porém, a gente não viu aqui a questão das BOTs, né? A questão das BOTs que eu vou explicar agora. Mas alguma dúvida em termos dessa verificação, pessoal? Como seria? Eu acho que é bem simples. Eu até falei demais aqui sobre isso. Nem precisava ter falado tanto. Acho que é bem básico isso aqui. Eu acho que... Mas se tiver alguma dúvida ainda, alguma ponta solta, vocês me falam. Tranquilo. Tranquilo, né? Não tem segredo. Sobre as BOTs, como é que a gente mede as BOTs? A partir do índice de BOTs, né? Da peça. E o índice de BOTs da peça é proporcional ao comprimento dela e ao raio de giração da peça. Né? O que é o raio de giração vai depender justamente das dimensões da seção transversal. Né? Então, o raio de giração pode ser chamado de R ou de I. Eu gosto de chamar de R, mas é muito comum as normas virem com o termo I aí. Eu não sei como vocês aprenderam isso. A gente vai ter um raio de giração para uma direção e um raio de giração para outra direção. Até porque a gente vai ter um índice de BOTs para em torno de um eixo e as BOTs em torno do outro eixo. Né? Então, o raio de giração vai ser a inércia em torno desse eixo X, né? Dividido pela área da seção. E a área a gente pode considerar que é a área bruta, tá? Para esse feito esse cálculo. Né? Obviamente que eu não calculei aqui quem era a inércia ainda, então, portanto, teria que calcular quem era a inércia. Aí eu teria que definir aqui os eixos, na verdade. Né? Então, vamos supor aqui que... desenhar... Oh, meu Deus. Cor infeliz, né? De local. Então, vamos supor que a minha peça esteja assim, e, portanto, o meu eixo X, isso seria o B, né? E esse seria o H. Tá?
E aí o meu eixo... Esse seria o meu eixo X. E esse seria o meu eixo Y. Tá? Então, portanto, tudo que eu falar de giração, de flambagem em torno do eixo X, eu estou imaginando uma flambagem nessa direção mais fina, né? Que é o que vai ser o pior, no final das contas. Né? E em torno do eixo Y, eu estaria imaginando uma estabilidade. Né? Flambagem é um termo meio feio, sabe? Mas é o que a gente vê no básico da graduação. Em torno do eixo Y. Daria maior robustez, tá? Em torno do eixo Y aqui. Então, deixa eu copiar isso. Vou colar aqui embaixo. Então, e X, o meu B é o H, né? Na verdade, então vai ser H vezes B ao cubo. É isso? Isso. Dividido por 12. Teria aqui uma inércia em torno do eixo X. A inércia em torno do eixo Y seria, na verdade, aqui seria B vezes H ao cubo, né? Aí, o meu raio de giração em torno do eixo X é 1,096 e em torno do eixo Y igual a 5,77. Então, com certeza, se o comprimento da peça for igual, comprimento equivalente, né? Porque tem isso ainda, eu vou comentar sobre isso aqui agora. Foi igual nas duas direções, então, se meu comprimento equivalente foi igual nas duas direções, então nessa direção com certeza será mais esbelto. Tá? Sobre o que é o comprimento equivalente da peça, vamos relembrar algumas definições. Então, vamos supor que eu tenho aqui a minha treliça, tá? E eu tenho aqui o meu elemento tracionado ou comprimido, não importa. Tá? Esse é o meu elemento aqui que está tracionado. Tá? Esse meu elemento aqui, comprimido ou tracionado, não importa, na verdade, geralmente é comprimido que a gente avalia para estabilidade, tá? Mas nesse caso a gente não está trabalhando com estabilidade efetivamente, mas não importa. Esse seria o meu comprimento real, tá? Que eu vou chamar de L. O meu comprimento efetivo depende das condições de apoio das minhas duas extremidades. Se por acaso eu considerar esse elemento como biapoiado, certo? Como biapoiado, o meu comprimento efetivo, esse seria o meu L, o meu comprimento efetivo, vou chamar de LE aqui, é o comprimento equivalente, seria igual ao próprio comprimento real. Tá? Por quê? Porque se ele viesse a flambar na compressão, ele faria... a deformada seria assim. Tá? Se eu tenho e aí eu tenho que o L é igual ao LE. Né? Ou seja, o comprimento de flambagem é igual ao comprimento real. Se eu tenho, por exemplo, um elemento engastado, certo? Se for considerar um elemento engastado, a minha flambagem se dará dessa outra forma aqui. Tá? E, portanto, meu comprimento de flambagem é esse cara aqui. Ó, certo? O comprimento de flambagem é esse cara aqui. O meu comprimento real continua sendo esse todo. Tá? E aí eu posso... Aqui a gente consegue calcular matematicamente. Eu acho que o professor de vocês de mecânica dos sólidos trouxe isso daí. Eu acho que é o L. Edson, né? Agora, não sei se antes era o Luciano. O comprimento equivalente aqui para esse caso é em torno de metade do comprimento real. Tá? Para um caso, por exemplo, engastado livre, tá? Um caso engastado livre, perdão. Engastado livre, se ele vier flambar, esse cara vai flambar assim, tá? Vai flambar assim. E aí, esse seria o comprimento real, certo? Mas o comprimento de flambagem, a gente teria que imaginar. A gente consegue comprovar isso matematicamente, tá? Que eu não vou fazer agora, obviamente. Né? A gente teria que imaginar essa situação aqui, ó. Que o
comprimento de flambagem, certo? Esse é o meu LE aqui, ó. Certo? E aí, nesse caso, o meu LE seria 2 vezes o comprimento real. Tá? E a gente tem outros casos também. Mas na norma de madeira, tá? Pelo menos a vigente, ele pede para considerar, para o caso engastado livre, para o caso engastado livre, né? Ele pede para a gente considerar o comprimento equivalente igual a 2 vezes o comprimento real. Para todos os demais casos, o comprimento equivalente vai ser igual ao comprimento real da peça. Tá? Para todos os outros casos. E como é que a gente determina no projeto se é biapoiado ou biengastado? Ou engastado livre, o que é que seja. Como é que a gente determina as condições de todos os outros casos? Como é que a gente determina como é? Né? Se é um ou se é outro aqui? Ainda está muito cedo no curso. Tá? Quando a gente for trabalhar lá com a parte de instabilidade, em compressão mesmo, aí a gente comenta com mais profundidade sobre isso. Tá bom? Mas deu para revisar, pessoal, isso daí? Quiser que vocês viram em Mecânica 3. Com certeza vocês viram isso aí em Mecânica 3. Certeza absoluta. Eu sim, professor. Beleza? Então, só para revisar aí os conceitos. Né? Então, portanto, vamos supor que seja biapoiado mesmo, que o comprimento equivalente seja igual ao comprimento real. A questão, na verdade, não me deu, né, qual era esse comprimento. Então, portanto, não daria nem para verificar, mas vamos supor que um comprimento de 2 metros, certo? Comprimento de 2 metros. Vamos supor que o comprimento equivalente seja igual ao próprio comprimento real. Para ambas as direções. Tá? Para ambas as direções. O que pode ser diferente, né? Já que as condições de apoio podem ser diferentes para uma direção e para outra, né? O comprimento real sempre vai ser o mesmo, obviamente, né? Não faz sentido você ter um comprimento real diferente. Mas o comprimento de instabilidade pode ser diferente se as condições de travamento forem diferentes. Tá bom? Eu posso até dar um exemplo aqui. Eu abri uma figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem boa para o que eu quero explicar. Estou procurando aqui. Beleza, achei. Deixa eu ver se eu acho outra melhor aqui. É que eu quero uma fácil para mostrar, senão eu vou ter que explicar outras coisas. Pronto. Vou ver aqui. Tá, vou usar essa mesma aqui. Tá, vou usar essa mesmo. Não é de madeira, mas é só para explicar o conceito da coisa e serve para qualquer tipo de estrutura, tá? Isso aí. Estão vendo essa figura aqui, pessoal? Figura aqui, ó. Tá? Perceba que esse pilar aqui, por exemplo, de extremidade, para essa situação, né, tá sem a coberta aqui, ele tá com essa viga aqui, que vai servir de travamento nessa direção, certo? Porém, nesse outro sentido, ele não tem essa viga aqui, tá? Se tiver, vai ter só uma viga no topo, tá? Mas não sei, mas vamos supor que essa seja a situação final, que provavelmente não vai ser, né? Então, nesse sentido,
eu vou ter aqui um pilar, certo? Que em uma direção ele tem esse comprimento de flambagem, né? E na outra direção ele tem esse comprimento de flambagem aqui, né? E se tiver engastado livre, como está aqui, seria o dobro disso aqui, inclusive, né? Seria o dobro disso. Mas vamos supor que ele tenha um travamento aqui de viga, um travamento aqui também, né? Mas nesse sentido aqui, ele tem esse comprimento, teria esse comprimento de flambagem. Nesse outro sentido aqui, ele teria esse comprimento de flambagem e esse comprimento de flambagem. Seriam dois comprimentos aí de flambagem, tá? A gente dividiria por 2, né? Vamos supor, se fosse bem no meio da altura. Compreenderam, pessoal? Então, portanto, o comprimento equivalente de cálculo para flambagem em uma direção seria diferente da outra direção. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Fechado? Só nesses casos aí, professor? Ou teria outro caso, outra situação? Não, tem outras situações possíveis também. Como, por exemplo, em termos de se vai estar engastado ou não, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fácil. Vamos supor, olhando em planta, tá? A gente tem a opção de colocar o que a gente chama de bloco de 2 estacas, né? Vamos dizer que a fundação seja um bloco assim que tenha 2 estacas, certo? Portanto, nessa direção aqui, ó, se eu fizer um momento em torno desse eixo aqui, né? Eu tenho uma rigidez alta, certo? Ou seja, eu posso considerar que em torno desse eixo aqui, eu tenho um engaste, certo? Porém, em torno desse eixo aqui, eu não tenho rigidez suficiente. As minhas estacas não são rígidas o suficiente para absorver momento fletor. Então, portanto, em torno desse outro eixo aqui seria um apoio, né? Então, se eu tenho um pilar que nasce sobre esse bloco de duas estacas, né? Vamos supor que ele seja travado em cima, não tem problema, tá? Se o meu bloco está assim, né? Vamos supor, com as 2 estacas aqui, o meu modelo estrutural seria engastado, apoiado nessa direção, tá? Mas na outra direção, esse meu pilar estaria aqui também, vamos supor que ele também seja travado no mesmo comprimento real, porém o bloco seria assim, né, nessa direção, porque a estaca estaria mais ao fundo, né? Então, nesse sentido, o meu modelo que eu vou considerar aqui seria apoiado, né? Apoiado. E nesse sentido, aqui o meu comprimento equivalente vai ser igual ao comprimento real. E nesse caso aqui, o meu comprimento equivalente, né, se for um elemento de concreto, por exemplo, a gente pode considerar como 70% do comprimento real, né? Então, portanto, esse meu elemento aqui em si vai ter um comprimento de flambagem menor do que esse meu comprimento, do que nessa outra direção, né? Dá para visualizar esse exemplo, esse outro exemplo? Sim, entendi. Beleza? É isso. Basicamente é isso. Agora, no dia a dia, pessoal, a gente não usa geralmente esses parciais aqui, tá? Eu, pelo menos, gosto de trabalhar ou com igual ou 2 vezes. Eu gosto de trabalhar com essa limitação que a norma de madeira traz, né? A norma de madeira, a norma de aço e a norma de concreto permitem essas situações intermediárias aqui, reduzir o comprimento real. Eu, particularmente, não gosto. Inclusive, já adianta aqui uma novidade da norma de aço, quando sofrer revisão, e está sofrendo revisão agora, no momento, nesse exato momento, existem comissões estudando isso, a norma de aço vai voltar para essa situação aqui, tá? Ou vai ser engastado livre, ou vai ser o comprimento de flambagem igual ao comprimento real, tá? Que é a favor de segurança, né, no caso. Então, ou um ou outro. Não vai permitir essas reduções aqui, tá? A de concreto não soube de nada, a princípio não vai estar mudando não, isso aí, tá bom? E aí, só para concluir aqui a aula, 9h16, eu queria terminar agora de 9h20. Deu certinho aqui para o dimensionamento da tração, apesar de que eu até levei um tempinho a mais do que eu queria. Eu queria também fazer a parte de compressão hoje, mas não tem problema, a gente vai ter tempo. Então, supondo que a minha peça tracionada, né, faça parte da trelice S3, tenha 2 metros de altura, né, e seja o ponto máximo, a pior tração, então, o meu índice de esbeltez, né, em torno do eixo X, que vai ser o pior, né, mas eu vou calcular também o Y, vai ser o comprimento de flambagem, tá? Vou pegar um LE aqui.
dividido pelo raio de giração. Então, esse é o meu índice de VO3 aqui dessa peça, na direção X. Na direção Y, a diferença é o raio de giração aqui nesse caso, né? É que essa SBOT está bem menor, né, do que essa aqui. Essa aqui poderia ser considerada, inclusive, uma peça robusta nessa direção. Essa direção está extremamente esbelta, inclusive passando dos 170. Então, eu não poderia utilizar essas dimensões aqui. Tá? Eu teria que aumentar, por exemplo, se a peça tivesse 2 metros mesmo, eu teria que aumentar, por exemplo, aqui um pouco a largura. Deixa eu ver se melhor. Ainda não ultrapassou os 170. Teria que utilizar pelo menos aí 4.2, talvez. Pelo menos aí uns 4.1, 4.2 centímetros para estar dentro da SBT de limite. Óbvio que o que eu posso fazer também é considerar os 3.8 e considerar que eu vou travar de alguma forma essa peça nessa direção, de forma que eu consiga aqui, por exemplo, reduzir o comprimento de flambagem em 2, né? E aí, nesse sentido, se eu considerar, aí eu teria que garantir que eu vou travar esse elemento, né? E qual seria essa opção, por exemplo? Se eu tivesse uma treliça, né, olhando de frente, a treliça seria essa, vamos supor, certo? Aí vamos supor que esse elemento aqui que eu estou dimensionando aqui, que precisa de 2 metros, né? Esse aqui tem 2 metros, né? Vamos supor. Olhando de frente, tá? Esse cara que eu vou dimensionar, tá? Esse cara que está tracionado. Teria as outras barras, mas só desenhei esse cara. Agora vamos supor que eu esteja olhando esse cara de corte aqui, tá? E aí eu teria, então, essa situação, né? Eu teria o banzo, o outro banzo, né? E teria esse elemento aqui. Esse elemento aqui não está passando, né? Porque está com 2 metros. O que é que eu posso fazer? Aqui eu vou ter uma terça, né? Vamos supor, tá? Que eu tenho uma terça aqui em cima. Eu posso chegar aqui e botar uma mão francesa, certo? De forma que eu estaria garantindo que eu estaria travando nessa direção aqui, esse elemento, né? Que teria aqui, vamos supor, 3,8 centímetros, né? Então, eu estou travando, então eu vou considerar aqui que, na verdade, o meu comprimento de flambagem vai ser metade disso, vai ser 1 metro, né? É uma opção. Beleza, Vale? Consegue visualizar? Sim, professor. Beleza. Então, veja que a gente tem que trabalhar no modelo, né, às vezes, para garantir o dimensionamento. Beleza? Então, a gente teria essas duas opções para garantir as SBTs mínima, tá? Ou máxima, no caso. Né? SBTs máxima. Mínimo não existe, né? Beleza? Então, a gente fica por aqui. Se não tiverem mais dúvidas, a gente, na próxima aula, vulgo próxima semana, né? Acho que não tem feriado, acredito eu. A gente vê a parte de compressão de peças robustas, tá? Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.